Oi, pessoal. Precisamos voltar. E essa revisão de hoje é do último conteúdo que a gente teve em sala, que vários alunos fizeram as atividades com muitos erros. Então, essa atividade, ela nem foi postada como primeiro bimestre. Então, eu vou fazer uma revisão da perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. E eu quero que vocês prestem bem atenção, ok? Tudo que eu tô fazendo de caneta preta aqui é mais para vocês visualizarem. Mas vocês devem fazer somente com o lápis, certo? Imagina a folha paisagem, mais ou menos na metade, mas não é obrigado a ser na metade. O meu desenho, por exemplo, metade, você faz a linha do horizonte. Nas duas extremidades você faz um pontinho. E a gente chama esse pontinho de ponto de fuga e ponto de fuga. Qualquer objeto que a gente coloque na linha do horizonte aqui, nesse espaço, ele vai ter que ir para o ponto de fuga, para os pontos de fuga. Como os pontos de fuga, quando tem 2, nós vamos usar sempre uma aresta voltada para o observador, seja lá qual for o desenho que você for fazer. Então, exemplo, eu vou fazer aqui como se fosse a alturinha de um prédio. E vou fazer 2 marquinhas como se fosse a beiradinha da calçada e a rua, certo? Isso é exemplo, você vai inventar o seu. E você vai arrumar se o seu estiver errado. Então, ó, aqui seria a esquina do prédio, ó. Do canto de cima do prédio, vem para o ponto de fuga. Do outro canto pro prédio, vem pro ponto de fuga do lado contrário. Da parte de baixo do prédio, vem para o ponto de fuga. E deste canto aqui, vem para o ponto de fuga. Agora eu vou fazer o cruzamento da rua, eu não fechei o prédio ainda. Pego lá o ponto de fuga, este pontinho que eu criei, que você pode determinar a largura que você quer, tudo a lápis. Este ponto de fuga vai passar pelo pontinho. Ó, calçada. Aqui vai ser a rua. Ponto de fuga vai passar por esse outro ponto que você estabelece a largura. E este ponto de fuga vai passar por este outro aqui. Eu queria estar fazendo a lápis para apagar essas 4 linhas. Quando você apaga essas 4 linhas, você aí literalmente vê o cruzamento das ruas. Quando você vai fazer agora o final do prédio aqui, ó, você tem que fazer bem vertical. Vertical, estabelece a largura que você quer o seu prédio, vertical. Primeiro prédio. Agora um segundo prédio, ó, vertical aqui, ó. Vertical. Vê a largurinha, que vai ser um pouquinho menor que o primeiro. Aí, este canto aqui, ó, este canto aqui vem para este ponto de fuga. Só vem até aqui, porque o resto do prédio tá escondido atrás, eu não preciso passar por cima. Agora aqui, ó, este cantinho aqui, ó, vem aquele ponto de fuga deste lado contrário. Ó, segundo prédio. Agora aqui, eu vou fazer o terceiro prédio, eu faço vertical, bem vertical. Vejo a largurinha, que é um pouquinho menor que o segundo. Porque na linha do horizonte, ó, aliás, no horizonte, tudo que vai se distanciando dos nossos olhos vai dando a impressão que vai diminuindo. Então, agora, esse cantinho, eu levo ao ponto de fuga. E este cantinho aqui, ó, debaixo do terceiro prédio ao ponto de fuga. Assim, eu já tenho 3 prédios. E assim, eu posso fazer até chegar perto do meu horizonte. Ó, o cantinho do quarto prédio. Cantinho ao ponto de fuga. E cantinho ao ponto de fuga. Tenho 4 prédios, tenho o cruzamento das ruas. Eu vou fazer a lápis agora essa parte, acho que vocês vão conseguir ver. Se eu vou fazer aqui, ó, 4 janelinhas, ó, 1, 2, mede para as janelinhas, ou 3 janelinhas,
para janelinhas ficarem do mesmo tamanho. Eu fiz aleatório. Mas, por exemplo, se a primeira janelinha é 2, faz a segunda 2, a terceira 2. Aí você vai pegar a parte de cima da janelinha de baixo, de cima da janelinha de baixo, de cima da janelinha de baixo, e você vai levar pro ponto de fuga do lado contrário. Ó. Aliás, pro ponto de fuga deste lado aqui, ó. Você leva fraquinho, a janelinha, ó. Janelinha pra cá. A segunda janelinha, ó, cantinho até o ponto de fuga. Terceira janelinha, cantinho até o ponto de fuga. Quarta janelinha, cantinho até o ponto de fuga. E essa parte aqui, debaixo da janelinha até o ponto de fuga. Você viu que eu passei já por todos os prédios. Agora aqui, ó, eu vou estabelecer uma largurinha aqui, ó. 3 janelinhas do primeiro prédio, depois eu apago esses pedacinhos aqui. Segundo prédio, ó. Primeira janelinha, segunda janelinha, terceira janelinha. Faço o final da janelinha, porque tem uma beiradinha de parede que aparece. Segunda janelinha do segundo prédio. E assim, sucessivamente, do terceiro e do quarto prédio. Aqui, ó, vou fazer pequenininho do quarto prédio. Vocês viram que as janelinhas vão diminuindo? Então, na perspectiva cônica, tudo que vai indo lá para o lado dos pontos de fuga vai diminuindo. E toda perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, sempre você começa com uma aresta voltada para o observador. Se eu for fazer uma árvore aqui, ó, recordando, porque isso aqui eu passei até na lousa, em sala. Ó, fiz a primeira árvore. Vou fazer a copa dessa árvore aqui. A sua árvore. Aí, agora, eu pego esse tronco, levo lá pro ponto de fuga. A copa da árvore já tá meio seguindo aqui, ó. A parte de cima do prédio, uma árvore alta. Agora, eu vou fazer a segunda árvore, ó. Padronizando o segundo tronco, passando por aqui. Terceira árvore. Quarta árvore. E aqui eu faço a minha perspectiva da copa da árvore. Olha como as árvores vão diminuindo. E assim, tudo que a gente faz nesse espaço, você usa o ponto de fuga. Eu vou fazer porta. Vou fazer a portinha aqui desse lado. A linha do horizonte, geralmente, é a altura dos olhos do observador. Então, não pode ser uma portinha tão baixinha. Pra você, imagina que essa altura da linha do horizonte é a altura dos seus olhos. Ó, tudo vai pro ponto de fuga. Tenho aqui a primeira portinha. E assim eu faço as portinhas do segundo, do terceiro e do quarto prédio. Aí você incrementa com detalhes, nuvem, sol. Você pode fazer aqui um canteiro. Só que se você for fazer um canteiro, ó, eu tenho que fazer o canteiro tudo com ponto de fuga também. Ó, vamos supor que nesse canto tem um canteiro. Aí eu crio as minhas arvorezinhas aqui nesse canto. Vamos supor que daqui vem pra cá, ó. Tem canteiro nesse canto aqui, assim. E assim sucessivamente. Tudo que você fizer no espaço vai pro ponto de fuga. Começa com uma aresta voltada para o observador. Pessoal, é esta perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, certo? Você poderia criar algo livre, paisagem, com prédios, com casas, palácios, usando 2 pontos de fuga. Aí, depois de pronto, por exemplo, essa linha eu apago, essa linha aqui do prédio, do meio do prédio que não tem nada a ver, eu apago, e eu fico só com os prédios, a calçadinha e o cruzamento das ruas, certo? Perspectiva cônica com 2 pontos de fuga.